Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui na segunda parte do tema A Vida de Jó. E eu quero que você se lembre que Jó mostrou quão desinteressada era a sua devoção a Deus. Hoje, vivemos uma época em que muitos contemplam a vida espiritual como uma forma de oferir vantagens. Alguns buscam a Jesus sonhando com as recompensas do céu. Outros o fazem temendo as punições do inferno. E existe ainda um terceiro grupo, cada vez mais numeroso, que o segue não pensando nas alegrias ou tristezas do além, e sim naquilo que pode usufruir aqui e agora. Nos dias de Jó, muitas pessoas também se dispunham a seguir a Deus, pensando em benefícios. Quando a tragédia se abateu sobre Jó, eles ficaram desorientados. A possibilidade de que um cristão viesse a perder a saúde e o patrimônio não se encaixava nas suas concepções, e por essa razão começaram a persegui-lo. Será que você pode estabelecer um vínculo entre religião e abundância? Será que isto é algo totalmente errado? A Bíblia não ensina que existe uma ligação entre a vida correta, a mesa farta e o corpo são? Encontramos na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, declarações de que os salvos colhem o bem e os perdidos o mal. Está escrito, Provérbios 12, 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear também irá colher. Gálatas 6, 7. À primeira vista, tais passagens estabelecem uma relação constante entre prosperidade e fé, mas precisamos examinar essas referências como um todo. As Escrituras estabelecem um nexo entre fé e abundância. E você sabe por quê? Porque existe uma relação lógica entre o viver sano e a vida feliz quando buscamos o bem e evitamos o mal. Geramos situações propícias para que o melhor nos aconteça. As orientações de Deus não são aleatórias. Cada uma delas visa a felicidade do ser humano. Quem quer que a siga aumentará suas chances de segurança e crescimento. E isso ocorrerá como um simples reflexo de suas boas escolhas. Para fins de disciplina, Deus pune os atos maus e contempla os atos bons. Esse é um meio eficaz de ensino. Quando pais e educadores castigam ou recompensam certos comportamentos, estão contribuindo para o aprendizado das crianças. Com isso, querem poupá-las de dissabores futuros. Deus faz o mesmo conosco. A diferença é que Ele nos disciplina sem cometer erros. Com amor e sabedoria, utiliza os acontecimentos para nos mostrar o melhor caminho. Além disso, castigos e recompensas são parte integrante da justiça divina. O Senhor é um Deus justo. Ele não permitirá que a iniquidade tenha a última palavra no universo que criou. Egoísmo, violência, mentira e maldade não triunfarão sobre a misericórdia, a generosidade, a verdade e o bem. Por uma questão de justiça, o Senhor fará com que os justos se alegrem e os ímpios sejam privados da alegria. Parte da retribuição já está acontecendo agora, na medida em que as pessoas seguem com suas vidas. Esses são alguns princípios bíblicos sobre fé e prosperidade, mas que não resumem tudo o que a Bíblia diz.
Além disso, a justiça divina não se esgota aqui. Boa parte das retribuições está reservada para a eternidade. A Bíblia fala do galardão dos justos, dos tesouros acumulados no céu, das lágrimas que serão enxugadas por Cristo, das venturas eternas. E ainda, a vontade de Deus não é a única a gerar situações no universo. A partir do momento em que o Senhor concedeu livre arbítrio às suas criaturas, ele permitiu que outras vontades, além da sua, pudessem existir. Naturalmente, o exercício da vontade acarreta consequências. Quando a utilizamos mal, sofremos e geramos sofrimento. É por isso que nem todos os acontecimentos refletem a vontade do Senhor, ainda que ele controle e encaminhe os fatos para o fim que determinou. Além disso, a relação lógica entre santidade e felicidade não é invariável. Seguir as orientações divinas é uma atitude que concorre para que tenhamos uma vida próspera e segura. Mas isso não significa que as coisas serão sempre fáceis. Toda relação lógica oferece probabilidades, não garantias. Os que se conduzem de modo sensato têm maiores chances de levar uma vida tranquila. Contudo, exceções podem acontecer. O significado de tais declarações é de que não posso julgar a vida espiritual de uma pessoa pelo patrimônio que acumulou. Não posso medir o amor de Deus por alguém a partir do seu estado de saúde. Não posso avaliar a fé de um indivíduo pelas coisas que lhe acontecem. As Escrituras afirmam: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária nos estivesse acontecendo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. E também: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. O livro de Jó procura demonstrar tais fatos. Sua mensagem reformula o nosso entendimento a respeito das retribuições divinas. O princípio básico continua operante. Bons atos beneficiam, maus atos prejudicam. Mas existe o esclarecimento de que esse princípio não é absoluto. Por exemplo, alguns ímpios podem prosperar e ter vida longa. Certos justos podem sofrer e ter os seus anos abreviados. Somente o julgamento final responderá todas as perguntas. Então, como definiríamos a fé? A verdadeira fé pode ser vista como uma confiança profunda e inabalável no caráter de Deus. Não se trata apenas de acreditar que Ele tem poder de nos dar aquilo que desejamos. Trata-se de crer de que tudo o que Ele vier a nos dar será o melhor para nós. Essa confiança resulta de um relacionamento íntimo e dinâmico. Para o homem e a mulher de fé, o maior prêmio não consiste na prosperidade material, e sim na amizade do Criador. Tal amizade era justamente o que Jó mais valorizava, e foi por isso que ele derrotou as acusações de Satanás. O Senhor abençoava Jó porque o amava. O patriarca era, para ele, um motivo de satisfação. Deus se alegrava com a sinceridade de Jó. Ele se alegrava igualmente em abençoá-lo. Jó, por sua vez, adorava o Senhor, movido pelo mesmo sentimento. Sua santidade não era uma tentativa de comprar as bênçãos do Criador, assim como as dádivas celestes não era uma tentativa de assegurar a sua
devoção. Mas eu te pergunto, por que o justo sofre? Qual é a razão da violência e da iniquidade espalhadas pelo mundo? Porque o mal nos sobrevém sem aviso ou provocação? Os 2 primeiros capítulos de Jó nos permitem entrever uma resposta. Ali, o pensamento de Satanás é revelado, dando-nos a oportunidade de conhecer as suas motivações. De fato, diria o maligno, existe uma razão para a dor. E ela consiste no seguinte: coisas ruins acontecem, porque essa é uma forma de afastar as pessoas de Deus. Nós sabemos que Satanás aprecia a maldade. Poucas coisas lhe dão tanto prazer quanto prejudicar os outros. Mas não acredito que as suas obras sejam praticadas de forma indisciplinada, sem método ou lógica. Não é isso que acontece. Mais do que um fim em si mesmo. O sofrimento é, para o tentador, um meio do qual se serve para alcançar determinado objetivo. E esse objetivo é sempre o mesmo: separar o homem de Deus. Só assim poderá levá-lo a desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Nas páginas do Evangelho encontramos Jesus falando abertamente sobre a existência de um poder maligno atuando no mundo. Esse poder, representado por Satanás e seus demônios, é o responsável por muitas tragédias. Ele persegue de maneira incansável os que desejam andar com Deus. O diabo sabe que o seu destino já está traçado. Ele se consola na esperança de arrastar multidões para o inferno, ou na tentativa de derrubar aqueles que se encaminham para o céu. Satanás considera o sofrimento um meio eficaz de separar o homem de Deus. Ele sabe que existe um grande número de pessoas que, tocadas pela tragédia, renunciam às suas crenças. E essa é uma das razões pelas quais Satanás se empenha em semear o mal. E esse foi o principal motivo pelo qual se atirou sobre Jó. Num primeiro ataque, o diabo arrancou do patriarca os seus rebanhos, seus empregados e os seus 10 filhos. As má notícias foram dadas a Jó, uma após outra, numa sequência arrasadora. Caíram como rochas sobre a sua cabeça. O detalhe mais doloroso é que tudo aconteceu num dia em que ele havia levantado de madrugada para interceder pela família. Isso certamente intensificou o sofrimento de Jó. Deve ter-lhe parecido que Deus rejeitara a sua oração. Mas como foi que Jó lidou com os infortúnios em sua vida? Ao contrário do que o diabo esperava, ele não blasfemou contra os céus. E a sua reação foi a seguinte: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, capítulo 1, versículos 20 ao 22. Os orientais normalmente rasgavam as suas roupas e rapavam o cabelo quando eram atingidos por calamidades. Era de se esperar que Jó fizesse tais coisas. Inesperado foi o que ele fez em seguida. Jó se prostrou e adorou a Deus. Louvou-o pelos momentos felizes e reconheceu a soberania divina. O patriarca demonstrou assim que a tristeza e a fé podem coexistir. Lado a lado, com o abatimento mais profundo, o cristão pode conservar sua esperança e gratidão. Rapidamente, se tornou claro que o primeiro ataque de Satanás
havia fracassado. Jó conservou a sua integridade, calando os argumentos do acusador. Esse fato não passou desapercebido quando Deus e o diabo voltaram a se encontrar. Satanás foi derrotado na primeira tentativa e então propôs uma segunda oportunidade. O inimigo acusou Jó de estar pronto a dar a pele dos outros, desde que ninguém tocasse na dele. E Deus concedeu a Satanás uma nova permissão. Autorizou a tocar na carne de Jó, contanto que a sua vida fosse preservada. Jó, que se achava abatido, viu o sofrimento chegar ao seu próprio corpo. A Bíblia diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele se raspar. A doença com que o diabo afligiu Jó era a pior possível. Ela unia a dor, o incômodo, o prurido, o nojo e a vergonha. Jó ficou irreconhecível. Precisou deixar o convívio dos vizinhos por causa da sua aparência repugnante e do mau cheiro que exalava de suas feridas. O monte de cinza sobre o qual foi se assentar era provavelmente o depósito de lixo, localizado fora dos limites da cidade. Mas qual foi o objetivo de todas as ações de Satanás? Levar Jó a acreditar que havia sido abandonado pelo Senhor. Porque se o diabo conseguisse implantar no coração de Jó uma semente de revolta, blasfêmia ou simples desconfiança, teria alcançado o seu intento. Mas Deus não permitiu que o seu servo fosse provado além do limite. Ele concede a Jó o livramento e a vitória. Jó calou o acusador conservando sua fé, apesar de todas as coisas que lhe aconteceram. Ele estabeleceu um padrão para todos os que se defrontam com a injustiça e o sofrimento. O exemplo de Jó é valioso para as pessoas que atravessam tribulações. Ele as leva a perseverar e a crer no triunfo. Ele as ajuda a fazer, pela fé, declarações como esta: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Para desespero de Satanás, as coisas ruins que acontecem às pessoas boas são, muitas vezes, insuficientes para afastá-las de Deus. Pelo contrário, conduzem-nas a uma intimidade ainda mais profunda com o Senhor e a um ministério de apoio aos corações enfraquecidos. Amém? E que você também possa, diante do seu sofrimento, agir exatamente como Jó agiu, que não pecou, não reclamou, não blasfemou contra o Senhor. Em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes passamos por problemas, dificuldades, por sofrimentos, dores, mas nós sabemos, Pai, que é a Tua palavra que nos garante a vitória. É a Tua palavra que nos afirma que o Senhor não nos deixará, não nos abandonará. E também a Tua palavra nos diz, 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que você possa continuar glorificando o nome do Senhor, agradecendo a Ele por tudo, inclusive
por esses momentos difíceis que talvez você esteja passando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.